Bom, gente, continuando, eu queria agradecer ao Dr. José pela maravilhosa aula que tivemos. Isso só reforça como o atendimento às coagulopatias é multiprofissional. Há muitos anos nós lutamos para o ortopedista fazer parte da equipe, e hoje a gente já tem isso, é uma realidade em muitos centros, e todos identificam como ortopedista uma especialidade do atendimento multiprofissional das pessoas com coagulopatias. E agora eu acho que a gente está vendo a necessidade de colocar o ginecologista, obstetra, nesse time multiprofissional para atender essa população de mulheres que sangram, né? E aí aqui a gente fica o nosso trabalho, né, Luciana? Mais um pouquinho para ver se a gente, e com a Tânia, para ver se a gente consegue melhorar o atendimento. E continuando nesse tema, queria convidar o meu amigo, Dr. Luiz Ivando, para falar um pouquinho sobre as mulheres que sangram e continuar, e depois que a gente tiver a aula dele, a gente abre para as perguntas e para o debate. Tá bom? Seja bem-vindo, Luiz. Muito boa tarde. Acho que me deram uma missão aqui quase difícil, de 20 minutos para discorrer um pouco, mas obrigado, Melina, pela apresentação, obrigado, Tânia, pelo convite, e obrigado, professor Zé Maria, por ter introduzido o tema muito bem aqui, então vai facilitar muito o meu trabalho, né? Então, eu queria começar contando uma história, né? Essa é a história do Seu Francisco, é um sertanejo do Piauí, que eu não sei, mas se fosse no Ceará, talvez fosse contada em cordel, de repente, né? Se fosse no Rio, cadê o pessoal? Se fosse no Rio, seria um samba enredo. Mas essa é a história do Seu Francisco, que teve 8 filhos no interior, num sertanejo do Piauí. Teve 8 filhos e desses 8, 5 eram meninas. E aí, ele foi um paciente que teve hemofilia grave, tinha um fenótipo pouco hemorrágico, aparecia poucas vezes no hemocentro, mas as filhas chegaram na vida adulta e elas nunca ouviram falar nessa história de que eram portadoras, ou que eram hemofílicas, ou que tinham alguma coisa a ver com elas, né? E o que aconteceu foi que a primeira filha que engravidou, como diria o Silvio Santos, a filha número 1, engravidou, né? O bebê nasceu por um parto fórceps, e aí teve um hematoma subgaleal extenso, complicou, ficou lá no berçário de médio risco, fez infusão de fator, e aí ele chega no hemocentro, a primeira consulta, já após a vacina, o hematoma pós-vacina, já com o diagnóstico de hemofilia A grave. E aqui ela começou a cair, né? Primeiro começou a ficar em pé, começou a cair, hematoma de glúteo, né? De nádega. E aí, nessa primeira consulta, eu já chamei, opa, você é filha do Seu Francisco. Quantas irmãs você tem? Tenho mais 4. E aí aqui a gente vai fazer o estudo, né, dessa filha número 1. Né? Esse bebezinho começou a profilaxia primária, mas logo ficou sem acesso. Esse é o bracinho dele sem nenhuma condição de acesso. O pai ficava muito incomodado. E aí a gente conseguiu, né, o emicizumab para essa criança, porque ele desenvolveu o inibidor com tantos traumas. E aí começamos a resolver a vida do bebê e mudou a história dessa família. Mas eu chamei já as outras irmãs, falei, olha, cadê as suas irmãs? Traga as suas irmãs para que não aconteça a mesma coisa. E aí a filha número 2 veio para a consulta com a gente, ela tinha um nível sérico de fator 8 de 38%. E engravidou. Quando ela engravidou, o fator 8 sobe na gestação, né? Então, no terceiro trimestre, a gente dosa de novo, né? Não dá para fazer diagnóstico na gestação, a gente vê o tanto que subiu. E já foi tudo diferente, fiz uma cartinha, orientação para o parto, deixei uma dose de reserva na agência transfusional, orientação de não fazer fórceps, que o parto não pode ser laborioso, evitar procedimentos invasivos no bebê. Opa, já saiu a foto do bebê. E aí esse bebê nasceu domingo à noite, né? E no que ele nasceu, ele teve um bradicárdico, teve um probleminha no frênulo, não pôde mamar. Mas a equipe já estava toda envolvida na assistência desse menino, mas ele ficou sem acesso ao bracinho dele, ó, todo roxinho. E aqui já foi uma tentativa de passar um pique, né? A gente orientou que não fizesse catéter central, que passasse um pique, mas mesmo assim ele fez esse hematoma. E aí, para fazer o fator, né? Aqui ele já foi fazendo reposição de fator. Então, essa é a nossa luta diária, né? Imagine que aqui a gente já sabia que ela era portadora, já sabia as orientações do parto, e aí a filha número 3
a filha número 3 já foi chamada, né? A gente já dosou, e ela tinha 40%. E eu esqueci de falar, quando eu perguntava dessas meninas sobre o fluxo menstrual, todas elas, não, a gente menstrua parecido. Todas elas, quantos dias? Mais de 7 dias, não é normal? Mais de 7 dias, muito coágulo no começo e tal, mas todas as meninas sangravam um sangramento uterino semelhante, né? Então elas não imaginariam que isso pudesse ser resultado de um nível sérico de fator 8 baixo. E aí essa menina embora seja 40%, ela é uma portadora maior ou igual a 40%, ela é uma portadora sintomática, porque ela tem fluxo menstrual aumentado. E a gente já vai na terceira a consulta agora, que é a próxima semana, vai ver o quanto que aumentou de fator, e as orientações são as mesmas. Data provável do parto em janeiro, não usar fórceps, procedimentos invasivos, e a gente está esperando a filha número 4 e a filha número 5. Né? E essa história não acaba, né? Essa história não acaba. Agora imagine que essas meninas têm um vínculo com o hemocentro, que é o pai. E as outras? Esse ano a gente já fez diagnóstico de 2 deficiências de fator 11, justamente com a queixa principal, o sangramento uterino aumentado. Né? Então eu queria trazer essa história para lembrar que a gente tem que estar sempre fazendo busca ativa das filhas, os pacientes estão envelhecendo muito, as meninas estão chegando à vida adulta, né, irmãs, mães, portadoras, todas elas precisam ser dosado o nível sérico do fator 8 ou 9. E aí, o interessante é que a gente sabe que as meninas com portadoras ou com hemofilia, com fator abaixo de 40%, a gente consegue ter uma ligação com o hemocentro. Mas a gente sabe que 20% das mulheres, o professor Zé Maria mostrou outra incidência, com sangramento uterino anormal, que procuram um médico com sangramento uterino anormal, até 20% delas têm doença de von Willebrand. O que a gente pode fazer com essas meninas? Né? Como que a gente vai fazer um rastreamento, uma triagem, né? Que pensando como hematologista, pensando como atendimentos de hematologia, o que é o sangramento uterino anormal? É uma coisa muito difícil de você quantificar. Né? Acho que até na ginecologia, você documentar. Como que você documenta? Como que você quantifica sangramento uterino? Né? Então, o que se imagina é que mais de 80 ml por ciclo, mas como que eu vou saber que foi 80 ml, aquele fluxo? Né? 7 dias de duração. Então, a gente precisa ter um feeling, né? Conversar, como ele explicou muito bem, a gente tem que conversar muito com essas meninas e fazer um diagnóstico clínico baseado nessa história e no impacto. Né? Meninas que faltam aula, sujam a roupa, deixam de ir para a escola. Imagine o impacto na qualidade de vida dessas meninas, né? Dessas mulheres. Essa medida do fluxo ela é estimada, ela não tem como ser. Então, existem alguns métodos, né? Já ficou olhando assim, mas são alguns métodos de tentativa de medida do fluxo. Né? O absorvente repleto não é igual a um absorvente sujinho, e elas, não, eu troco muito porque eu sujo muito, e aquelas que não tem como trocar. Né? Não tem condições de trocar com tantos absorventes. Aquelas que usam absorvente noturno durante o dia. Então, essas histórias são muito reincidentes. E aí as consequências são muitas. Né? Essas meninas acabam chegando com queda de cabelo, com dificuldade de concentração, desde coisas mais simples, né, até um quadro de anemia, uma síndrome anêmica, com indisposição, cansaço. Para a mulher sentir indisposição, isso já é difícil. Né? A mulher é sempre multitarefa. Quando ela vai sentir um cansaço, porque a coisa já está realmente complicada. E até as meninas que chegam, né, com lipotímia, desmaio, chegam nas UPAs e o colega está desavisado, acaba querendo transfundir, quando na verdade poderia fazer apenas uma reposição de ferro, né, muitas vezes poderia evitar essa transfusão. Mas essas são as consequências para a sociedade, para o sistema de saúde, para as UPAs, para os nossos ambulatórios. Né? Tudo isso é consequência do sangramento uterino anormal, que poderia ser rastreado ou detectado mais precocemente. E aí eu trago aqui só os marcos do desenvolvimento da vida da mulher. Né? O primeiro marco, logo, é a menarca. Quando essa menina ali, por volta de 12, 13 anos, né, daí para frente, começa a ter o seu primeiro sangramento. E ali o eixo ainda está imaturo, mas ela pode ter um sangramento abundante se ela tiver uma coagulopatia. E a gente já começa a orientar, quando tem diagnóstico mais cedo, vamos cuidar para que quando essa menina tiver o primeiro fluxo, a primeira menarca dela, menstruação, isso já tenha cuidado, né, com antifibrinolítico, os cuidados que a mãe deve saber. O segundo marco é quando essa menina começa a ter gestações. Né?
Aquelas histórias lá foram bem sucedidas, mas a gente também tem histórias tristes, né? De pacientes com doenças von Willebrand, por causa de mortalidade materna, né? Tem muitas vidas que foram ceifadas por sangramento pós-parto. E aí a gente não, quanto mais a gente fizer diagnóstico mais precoce, mais a gente vai evitar que essas fatalidades aconteçam no momento das gravidezes, nas gestações e dos partos. E aí o outro marco seria lá após os 40, 45, quando essa mulher está caminhando para a transição para o climatério, né? E aí a fase da vida, a final da vida reprodutiva, ela pode ter sangramento anormal de novo. São os 3 marcos que dão alertas de sangramento uterino anormal. Então, só relembrando aqui, na adolescência, o maior risco são as coagulopatias, né? Se essa menina tiver um score de sangramento, a gente trabalha muito com risco, bleeding score, score de sangramento. E se tiver epistaxe, se tiver gengivorragia, geralmente algumas têm exodontias mal sucedidas, né? A gente tem que pontuar. Sangrou na gengiva, epistaxe, hematomas em locais de trauma, em membros inferiores, tudo isso aumenta o risco de coagulopatias e a gente precisa realmente dosar e investigar essa menina. Na idade reprodutiva, é importante a gente fazer uma imagem desse útero, né? Miomas, leumiomas são as principais causas. Outra coisa que a gente vê muito, DIU de cobre. DIU de cobre devia ter sido já meio que tirado de circulação, não deve ajudar em alguma coisa. Mas para a gente só chega casos de sangramento, quando a mulher coloca um DIU de cobre, ela vem com anemia, com sangramento, com volume, né? Piora muito. E os anticoagulantes também, como o senhor falou agora mais cedo. E no climatério é mandatório, né? Não tem como o hematologista entrar investigando sem antes ter feito uma ultrassonografia, né? ou até uma esteroscopia, se for preciso, para identificar as outras causas. E aqui também pode haver maior risco de câncer de endométrio. E sempre, sempre, sempre um sangramento após os 40, 45 anos é importante investigar as causas estruturais primeiro. E aí, por último, deixar as coagulopatias, né? Já que ela passou a vida inteira e não teve o diagnóstico ainda, é importante avaliar primeiro o útero. Bom, então não vou ficar me repetindo, né? As causas estruturais, pólipos, adenomiose, que tem aparecido muito mais assim recentemente, as malignidades, e as coagulopatias aparecem aqui como as causas não estruturais, né? O nosso papel é sempre estar alerta para que essas coagulopatias sejam descobertas o mais rápido possível, o mais precoce possível. Como fazer, né? Então, eu expliquei agora, após identificar que essa menina tem um sangramento uterino normal e não tem outra causa estrutural naquele útero, não tem outra coisa, a gente pode fazer um teste de triagem, né? Com TAP-TT-PA, e aí a gente pode fazer o fator de von Willebrand, a atividade e o fator 8. Né? Que sempre o fator 8, eu vou explicar daqui a pouco, o fator 8 anda de mãos dadas com o fator de von Willebrand no plasma. E qual é a incidência? Né? O professor Zé Maria mostrou agora há pouco um estudo interessante. Qual é a incidência de coagulopatias nessas mulheres que sangram? Né? Esse aqui é um estudo mais antigo, mas eu acho ele interessante. Ele pegou 50 pacientes atendidos no centro terciário, no hospital terciário, e 22% tinham distúrbios hemorrágicos. Né? 5 casos de von Willebrand, um Glanzmann, Bernard-Soulier, deficiência de fator 10 e 2 casos de PTI. Essa meta-análise eu mostrei já aqui para vocês, avaliou 2.000, né, é uma meta-análise, 2.770 adolescentes do sexo feminino, com sangramento uterino anormal. E olha a quantidade, 384 casos de doença de von Willebrand, 27 deficiências de fator 8, né, uma com deficiência de fator 9, uma de fator 11. Então, essas coagulopatias, elas existem, só que elas são subdiagnosticadas e a gente precisa realmente estar alerta, né, principalmente nesses marcos da vida da mulher. Né. E aqui, só falando, explicando mais a doença de von Willebrand, que doença é essa? Que doença é chamada de von Willebrand? Ela foi descrita em 1926 pelo Dr. Eric von Willebrand, né, e ele identificou que 80% dos casos é uma redução quantitativa do fator de von Willebrand. Nós temos o tipo 2, que é uma função qualitativa, é aquele famoso tem, mas está faltando. Ele tem, mas não funciona, né, os multímeros não funcionam. E o tipo 3 é um distúrbio autossômico recessivo, que tem uma ausência quase completa do fator de von Willebrand.
E como tem a ausência quase completa do fator que se liga ao fator 8 no plasma, essa paciente também não vai ter fator 8 disponível e ela vai se comportar clinicamente como hemofilia A grave. Clinicamente, o tipo 3 se comporta com hemartroses, com doenças mais graves, fenótipo bem mais hemorrágico. Bom, o meu tempo está acabando, mas eu queria só mostrar, isso aqui é como até diz na Bíblia, né? Você tem que construir a sua casa sobre a rocha. E que rocha é essa que a gente precisa? O coágulo ele precisa ser construído em cima do fator de von Willebrand. Eu preciso ter ali a hemostasia primária, que são as plaquetas, a hemostasia secundária que vem. Eu falo com os alunos que é como se tivesse uma paredinha de tijolos. Se der o vento vai derrubar. E eu preciso de uma fibrina, que é o cimento para segurar aqueles tijolos. Né? E depois eu tenho que fazer a fibrinólise para que esse coágulo não se perpetue. Atingiu a sua função, o coágulo tem que ser dissolvido. Então, aqui só explicando como que é o chamado, quem são os engenheiros de plantão aí? Tem o baldrame, sabe o que é um baldrame de pedras? Né? Você precisa ter um baldrame de pedras ali, esse amarelinho é a ligação do fator de von Willebrand ao colágeno. Eu preciso construir a rocha do endotélio e depois as plaquetas com essas bolinhas roxinhas, elas vão aderir ao fator de von Willebrand. Se eu não tiver fator de von Willebrand, esse coágulo não vai começar a se formar, as plaquetas não vão ter adesão plaquetária nesse local onde teve a ruptura, a lesão da célula. Depois elas fazem a ativação, mudança de conformação, e aí só assim elas vão estabelecer pontos de ligação com o fibrinogênio, né? E aí a gente começa a construir o nosso muro de tijolos em cima da rocha, porque aí o fluxo sanguíneo vem e não derruba aquela paredinha de plaquetas. Né? Então, de uma forma bem lúdica, né? É isso que acontece quando tem uma lesão do endotélio e aquele fibrinogênio, que é essa pontezinha de fibrinogênio em preto, ele vai após todos os fatores de coagulação vão ser ativados para transformar o fibrinogênio em fibrina. E é isso que os fatores de coagulação fazem para finalizar o serviço. Então, aqui, de uma forma esquemática, né, o fator de von Willebrand, que é a rocha, as plaquetas em laranja vão construir um coágulo em cima daquele fator de von Willebrand. E a ausência desse fator deixa um sangramento mais livre, né, uma hemostasia disfuncional, né, alterações funcionais da hemostasia primária. Bom, e aí, só para finalizar, a gente viu como que isso tem que ser detectado, quais são as fases, os momentos, viu como que a gente vai investigar quando pode, e aí, por último, a gente vai tratar. Então, a doença de von Willebrand são sangramentos de mucosa, né? Mucosa, nariz, gengiva, e tudo isso a gente pode tamponar, né? Ou tamponar, usar o antifibrinolítico tópico, pode lavar a mucosa oral com antifibrinolítico, tomar o comprimido oral, ou tem o comprimido, o ácido nexâmico venoso. E, no sangramento uterino, a gente pode lançar a mão do anticoncepcional, né? Ali no sangramento agudo, eu já tenho uma primeira pergunta para fazer. Quanto tempo, você falou do contínuo, né? Quanto tempo a gente pode manter essa paciente em segurança usando anticoncepcional contínuo sem que o endométrio seja afetado, né? E aí, uma paciente que pode querer ficar mais tempo com o dispositivo de levonorgestrel, que é o DIU de levonorgestrel. E aí, quando necessário, se o sangramento não parar, a gente tem que fazer o fator de von Willebrand para essa paciente, né? Em doses hemostáticas, dependendo do sangramento, mas geralmente esses sangramentos menores, né, podem ser tamponados e o sangramento uterino pode ser controlado com anticoncepcional, com a pílula anticoncepcional, né, e repor o fator em situações de sangramento mais persistente. Então, isso aqui eu acho que eu já apresentei, mas eu acho que é interessante relembrar isso, né, que a difícil jornada da mulher que sangra. Esse artigo envolveu pacientes lá da Faculdade de Medicina da UFMG, tem pacientes brasileiros nesse estudo, da UFMG, e eles identificaram quão é difícil a mulher, pode levar até 3 anos para buscar ajuda pelo sangramento uterino, né? E isso, mesmo ela tendo acidentes, absorventes, sujando a roupa, né, 60%, 47% procura o ginecologista. E 37% acha que pode resolver isso sozinha. E aí, uma vez que ela chega no médico, nem sempre ela vai encontrar
né, a melhor escuta, né? Cada vez mais os serviços estão ficando, né, com problemas de demanda, com regulações exageradas, com problemas outros. Aí apenas 57% dessas que vão ao médico fazem exame de hemograma e ferritina. E apenas 33% recebem um diagnóstico. E dessas que recebem o diagnóstico, apenas 34% são tratadas. E, no final, apenas 1% vai ter um dispositivo intrauterino implantado para impedir o sangramento, né? Então, a jornada dessa mulher ela é muito conturbada, pouco efetiva, e quanto mais nós pudermos nos inserir nesse processo, facilitando isso, orientando as famílias, parentes, né, primos, e doenças de von Willebrand, doenças da família. Então, quanto mais a gente puder fazer busca ativa nos nossos serviços e levar informação de qualidade para as pessoas, melhor vai ter esse desfecho e vai encurtar essa jornada, né? Então, como considerações finais, o meu tempo acabou, bem na hora, né? O sangramento uterino é um sintoma comum, mas ele exige uma abordagem sistemática. Eu gostei desse símbolo aqui, esse aqui, né? Que são braços interlaçados. A gente precisa realmente unir forças. O tratamento, a abordagem ela é multiprofissional. Quanto mais profissionais a gente tiver envolvidos, né? Os exames diagnósticos são caros, já foram citados aqui, e nem todos os lugares têm disponível, mas conforme a idade e o histórico de sangramento, a gente pode sempre lançar mão do melhor diagnóstico. E no climatério, lembrar que no climatério toda hemorragia deve ser investigada, tá bom? Obrigado. Gente, maravilhosa essa aula, né? Eu amo. Você é suspeita para falar, né? Eu sou. Eu queria só aproveitar, roubar um minuto. Pode roubar. Eu queria aproveitar que vocês duas estão juntas e eu queria só... eu nunca tive a oportunidade de agradecer vocês duas, né? Acho que a Tânia eu já agradeci. Mas a Tânia é inspiradora. A primeira vez que eu era residente, eu escutei a palestra da Tânia, eu falei, gente... se descobre um propósito, né, de ajudar, inspirado pelas palavras da Tânia. E a doutora Luciana, eu lembrei recentemente que ela me chamou uma vez na sala dela, lá no Hemócio, eu estava saindo da residência, eu estava no R1, e ela falou assim, meu filho, eu preciso de um hematologista. Fiquei me achando, né, R1. E ela falou assim, eu preciso colocar hematologistas no plantão da hemofilia. E aí, como você sabe, né, eu não sabia de nada, né, então... ela me incentivou a ir atrás. E, não, eu tenho que saber, já que ela confiou em mim. E depois, acho que toda a jornada de hematologia, hemofilia que eu tive foi graças à oportunidade que ela me deu. Eu queria agradecer. Obrigado. Homenagem super válida, né? Eu acho que as duas inspiram muito. Eu queria abrir para as perguntas agora, mas eu queria só comentar o quanto é importante a gente olhar para essas mulheres, para essas pacientes que estão, às vezes, acompanhando os nossos pacientes no Hemocentro, porque elas são nossas pacientes também, tá? E sempre cadastrar. Quando mais a gente cadastrar essas mulheres no sistema, mais a gente vai poder olhar para elas e possibilitar um tratamento melhor e com maior qualidade para essas mulheres. Queria saber se alguém tem alguma pergunta para o doutor José, para o doutor Luiz. Eu fiz a pergunta para ele, enquanto o pessoal aquece aí, sobre o tempo de uso de anticoncepcional contínuo. Bem, então vamos falar uns comentários rapidinho, já que a gente vai aquecer todo mundo. O DIU de cobre. Calma que ele não é tudo isso. Vai depender a paciente, tá? Porque, em geral, ele pode aumentar um DIU. Mas se a paciente tiver leiomioma, adenomiose, que já sangram, aí está contraindicado. Melhor é o levonorgestrel. Então vai depender do tipo da paciente. Eu não posso falar para você que o DIU cobre é uma desgraça, porque não é bem assim. Tem mulheres que têm um padrão menstrual muito bom que conseguem ir, vivem muito bem com ele. Agora, aquelas que sangram muito e têm coagulopatia... Que é o nosso universo. Que é o universo de vocês, né? Aí eu concordo com vocês. O levonorgestrel, nesse caso, seria uma boa indicação, porque vai diminuir o fluxo. A segunda parte, quando que eu faço o esquema estendido? Até quando? Em geral, a gente faz 3 meses e dá um intervalo de 4 a 7 dias.
mais 3 meses. Por quê? Porque tem algumas mulheres, chega a quase 30% delas, que a gente não sabe o motivo, depois de 3 meses começa a sangrar muito. E depois é difícil a gente continuar com o esquema estendido. Às vezes tem que dobrar a dose para parar de sangrar. Em relação ao uso do DIU, agora a gente teve recentemente aprovado na Conitec o Implanon para adolescentes. O que o senhor acha para essa população? Você acha que é uma boa estratégia? Vamos lá, nós temos alguns problemas, né, na adolescência. E eu sou presidente da Sociedade Brasileira de Ginecologia e Obstetrícia na Infância e na Adolescência, chama SOGIA BR. Qual que é o nosso problema? Gravidez na adolescência. Apesar de ter diminuindo, ainda é 12% dos partos em adolescente. E qual que é o problema? É o segundo parto na adolescência, que acaba com a vida da adolescente, até economicamente. Então, como contracepção, eu apoio o implante. Agora, em relação ao padrão de sangramento, eu concordo com o hematologista, né? Por quê? 20% das mulheres que usam o Implanon têm um sangramento desfavorável. Ou seja, acabam não sangrando apenas muito, mas às vezes constantemente. E o que pode trazer anemia ou fazer com que a paciente tire o implante. Em geral, a própria indústria e até os próprios trabalhos eles pedem para esperar 6 meses. Mas tem paciente que não consegue esperar 6 meses. E por mais que a gente faça, às vezes, outros tratamentos para parar o sangramento, às vezes falha. Então é só esse problema. Como contracepção, eu acredito no Implanon, porque o método que evita, ele é igual ou até superior que a laqueadura não falha. O problema do DIU é que às vezes pode ter uma má inserção ou ele pode ter uma expulsão. Mas em termos de contracepção, ele é eficiente. Mas em termos de padrão de sangramento, não é o melhor. Aí aquela mulher que tem possibilidade de pôr o DIU, aí seria melhor o Mirena por sangramento, principalmente que ela já tem histórico de sangramento volumoso. Agora, lembre-se que eu vou ter mulheres que às vezes têm malformação uterina, que eu não consigo pôr. E se eu quiser malformação, às vezes tem útero duplicado, tem septo, tem colo uterino, tem atresia, que às vezes você não consegue pôr o DIU. O Mirena não consegue pôr os outros, o levonorgestrel. Nessas, aí o implante seria melhor. Mas temos o problema realmente disso. Eu tenho algumas pacientes para contracepção, elas não se adaptaram com nada, só se adaptaram com o implante. Às vezes elas estão até trocando os implantes a cada 3 anos, e já tem uma que tem já 15 anos. O padrão dela foi favorável. Mas eu tive já pacientes que às vezes com 3 meses, 4 meses não aguentou o sangramento e tive que tirar. Eu, como hematopediatra, tenho muitas adolescentes e que não tiveram a vida sexual ainda iniciada. E às vezes colocar o dispositivo intrauterino é uma questão que os pais questionam. Então, a gente agora olha o Implanon e aí eu tinha essa dúvida, porque é uma faixa etária difícil ali para controlar o sangramento, né? Isso é uma questão, porque assim, o comportamento do nosso adolescente não é só agora, já tem um tempo. Ele tem a questão do ficar. O ficar, ele pode até ter relação sexual, mas às vezes não está preparado. Nem levou camisinha, nem estava planejando. E às vezes pode coincidir com a época da fertilidade. E aí você pode ter o quê? Uma gravidez não programada. O adolescente tem o ímpeto de que com ele nunca vai acontecer. Esse é um problema. Porque às vezes nessa época acaba acontecendo o que não devia, que achou que não ia, e não se preparou. Mas aí existe um dilema. O dilema qual que é? O adolescente também tem direito de decidir, não só os pais. Por isso, a conversa tem que ser com todos eles. E aí, a decisão do adolescente deve ser levada em conta. Esse é o problema. Agora, o que se coloca é quando a criança tem deficiência mental ou até física, porque ela pode ser vítima de abuso sexual ou até violência sexual nesse país. Pasmem, isso acontece. Por isso, nesse caso em que ela não consegue ter uma decisão por alteração intelectual, às vezes síndrome de Down, alguma outra coisa, a gente pode até pôr. Às vezes tem aquela doença do X frágil,
que ela tem alteração intelectual, nesses casos a gente pode até pensar. Boa tarde. Eu sou Cecília Magalhães, não sou médica, dirijo o Centro dos Hemofílicos do Estado de São Paulo, e eu queria fazer duas coisas, uma consideração e uma pergunta. Em primeiro lugar, minha consideração, eu quero cumprimentar a todos, queria cumprimentar a Tânia, toda a equipe que trabalhou, todas as aulas que estão sendo riquíssimas e contribuindo demais, e queria cumprimentar a todos pela participação e pelo didatismo dessas aulas, que, para o leigo, está de uma clareza incrível. E eu acho isso um privilégio, a gente que há tantos anos trabalha com a hemofilia e tem a oportunidade de assistir aulas. A segunda coisa é que nós temos identificado, em São Paulo, no Centro dos Hemofílicos, que nós temos um número grande de pacientes que passam por nós, encaminhados pelos CTHs, porque nós desenvolvemos algumas atividades dentro da associação. É uma associação de representação, porém desenvolve atividades específicas, como fisioterapia, reabilitação, acupuntura, psicologia e serviço social. E a gente tem identificado meninas, irmãs de hemofílicos, cujas mães têm nos procurado e vêm com essa dificuldade que vocês colocaram fortemente aí, que a dificuldade é cultural, é religiosa, é de falta de disponibilidade para falar de coisas que eles sentem vergonha, as meninas sentem vergonha, e da capacidade de avaliar também a questão do fluxo pequeno ou fluxo grande, porque isso é de uma subjetividade assustadora, particularmente para uma menina de 12, 14 anos. Não sei, eu acho que é extremamente subjetivo. Mas aí entra a nossa necessidade de encaminhar essas meninas para o serviço, para o CTH, onde o irmão é tratado. E aí nós estamos esbarrando num problema seríssimo. São Paulo tem uma realidade diferente, um número de pacientes assustador, um número de atendimentos assustador. Eu sei que o tripartite tem que funcionar, o sistema tripartite, mas não é assim tão simples, nada é simples, inclusive. E o encaminhamento dessas meninas. Porque, por exemplo, eu sei que nós vamos ter que chegar no momento que vamos ter que encaminhar todas as mães que tenham sintomas e todas as meninas que tenham menstruações alteradas. Como vocês podem sugerir ou levantar questões, e a doutora Luciana também, que está aqui, da coordenação de sangue, é uma ideia que temos todos que pensar juntos. Como fazer nos estados grandes, com um número imenso de pacientes, como fazer esses encaminhamentos sem esbarrar em barreiras que tiram o paciente do serviço de especialidade, que é o CTH, e coloca ele no serviço geral, que são as UBSs, onde não temos profissionais habilitados, nem sempre temos profissionais habilitados para essa identificação e para esse atendimento. Falei demais, né? Desculpem. Cecília, obrigada. Eu acho que tem dois momentos aí, né? Uma questão é o que a gente já conversou na primeira mesa, que é ter a educação continuada com a atenção primária para eles conseguirem identificar esse paciente e encaminhar, né? Outra situação, e aí entra naquela questão do SUS, que é tripartite,
E aí a questão da estadual. Como é feito o encaminhamento dentro do Estado? Cada Estado funciona de um jeito. Então, aí tem que ser feita uma pactuação a nível estadual para que esses pacientes que tenham a história familiar positiva ou que tenham já um diagnóstico de coagulopatia sejam encaminhados para os centros de tratamento e não para a atenção primária. Eu imagino, mas eu acho que é com essa luta que a gente vai consegue organizar os fluxos. Olha, eu faço parte, né? Eu sou assessor do professor Edmundo Bacá, que cuida da saúde da mulher no estado de São Paulo. E uma vez por mês, a gente tem uma reunião com todos os gestores das prefeituras. E a gente leva problema de saúde. O gestor só vai mudar da cidade quando ele souber que tem aquele problema. Então, o que a gente tem que levar? Sempre informação, inclusive para o gestor. Não é só para o médico. E eu acho que deve começar antes, deve começar na escola. Tanto que na USP, em janeiro, nós temos um programa da USP com a escola, onde os professores vão lá e nós damos aulas a respeito dos problemas. O ano passado nós falamos de gravidez na adolescência, infecção uterina, ou infecção sexualmente adquirida, né? Agora nós vamos falar sobre sangramento anormal para os professores. E pasmem, eles trazem questões que a gente tem dificuldade, o tabu, inclusive nas escolas, em que eles tentam conversar com os alunos a respeito de doenças, até de relação e proteção, e às vezes os pais vão lá e vão questionar os que estão incentivando os filhos a terem relação sexual. Então falta o quê? Não só para os alunos, mas a gente precisa trazer os pais. O ideal seria, ao fim de semana, ter uma reunião com os pais e mestres e trazer também profissionais para fazer palestra. Isso vai ajudar. Porque dali vão ser os futuros gestores. E os profissionais de saúde também precisam ter uma integração maior. Nós estamos fazendo métrica só nesse país. Nós temos que começar a colocar qualidade. Não adianta falar, olha, o cara tem que atender um paciente a cada 15 minutos. Quanto tempo que a mulher leva para trocar de roupa? Então é absurdo. Eu já escutei tanta coisa de prefeitura, de estado, até federal. Falando, tem que ter métrica. Não é assim. Você tem que ter qualidade. Senão você não resolve nada. Não adianta passar com um profissional e o cara só encaminhar, ou não tentar conversar, não tentar resolver. Ele precisa de tempo. E para ter tempo, ele precisa ter uma consulta que ele possa dar isso para o paciente. Por isso, todos que estão vocês, quando vocês encontrarem alguém que mexe com gestão, e o cara falar de métrica e falar de tempo curto para atender, vocês interrogam com ele. Qual é a qualidade que o senhor está dando para suas pacientes na sua cidade? Quero ver a resposta deles. É isso que a gente começa, questionando. Tem de questionar todo mundo. Desde o prefeito, desde o Estado, e até aqui no Ministério da Saúde também, questionando a qualidade de atendimento. Maísa, por favor. Uma pergunta rapidinho. Obrigada, Melina. Sou a Maísa, de Santa Catarina, diretora da FBH. A minha pergunta é assim, a paciente chega no consultório ou ela tem von Willebrand, ou ela é uma portadora de hemofilia, né, uma mãe, irmã, enfim. E realmente daí a queixa dela é que ela tem o sangramento menstrual volumoso, abundante, e tá dificultando a vida dela, a questão de trabalho, estudo, enfim. Qual seria a ferramenta que vocês indicariam para ela? Seria o Dilmirena? Seria um anticoncepcional? O que pode ser feito para essa mulher que está com essa queixa? Então, depende assim da faixa etária, qual a situação dela. Adulta. Adulta? Mulher adulta. Quantos anos, né? Tá bom. Porque vai Vamos fazer pensar. diferença. Adulta novinha. Novinha, adulta, próximo do climatério, a menopausa. Né? Uma jovem senhora, assim como eu, de 45 anos. Não precisa entregar, né, a idade. Então, vamos ver bem se eu entendi a pergunta. Ela começou com alteração... Não, na verdade, sempre teve, né? Mas eu sou portadora, né? Na verdade, não me identifico um pouco, mas não que seja algo que me atrapalhe, né? Durante o período menstrual.
Mas a gente... É aquela coisa, a família toda sangra assim, Está é sangrando normal, muito. as amigas também. Mas quando você vê ali, principalmente na fotinho, né, do absorvente, e daí pensa, tu está trocando absorvente a cada 1 ou 2 horas e o absorvente está todo completo, realmente não é uma coisa normal, é um sangramento abundante. Então, daí uma pessoa, né, já adulta, com certa idade, o que seria melhor? É anticoncepcional? É eu colocar, de repente, um DIU Mirena? Então vamos lá. Porque Vamos pegar uma parte daí. Primeiro, falar um pouco do sangramento anormal que foi abordado, né? Como que a gente faz para quantificar que está volumoso? Teve coágulos com a menstruação, isso está dizendo que está sangrando muito, porque não teve tempo de fibrinólise, ou seja, de degradar o trombo que falaram lá no começo. Então está sangrando muito. Então essa paciente está normal. Se usou absorvente noturno, aquele que é maior, usou 3 durante o dia, também está normal. E você, com 1 hora, deve ter usado um pacote inteiro. Já virou até sócia da indústria. Sido comigo, mas eu sei que Mas acontece. essa é a realidade esse é o assim, relato de muitas mães, de muitas mães e irmãs. Isso a gente precisa saber que é anormal e pode piorar durante o climatério. Por quê? Porque além do sangramento que eu já tinha da coagulopatia, eu começo a ter de anovulação. Eu não falei que a paciente, o organismo começa a esquecer com o menstrual, ou seja, começa a diminuir os óvulos, os folículos, e o estrogênio e a progesterona primeiro, que ajuda a regularizar. E com isso ela sangra muito. Nesse caso, você precisa saber a aderência da paciente. Porque tomar a pílula todo dia, às vezes a paciente esquece, às vezes deixa e volta a sangrar. Nesse caso, como é a longo prazo, a gente prefere o dispositivo intrauterino com levonorgestrel. Pode ter efeitos colaterais, por isso que a gente precisa saber também como é a mulher. Nem toda mulher se dá bem com um DIU. Mas, em geral, se a gente for pensar em ter um esquema estendido ou Mirena, às vezes a gente usa mais o DIU com levonorgestrel. Eu acho isso importante, e essa associação com a ginecologia é necessária, é um trabalho em conjunto, e muitas vezes com anticoncepcional ou DIU a gente consegue controlar. Mas tem que ser falado no centro, porque essas portadoras, sejam elas hemofílicas, sejam doença de von Willebrand, sejam deficiência de fator 7, elas têm direito a fator. E tem fator para elas. Ou ácido tranexâmico. Então, isso tem que ser conversado nos hemocentros. Agora, só um ponto. Tá? Nós temos 2 tipos, 2 concentrações de DIU. Uma de menor dosagem, que seria aproximadamente que ocorre após o 3º ano de maior dosagem. Esse não seria o ideal para você usar. A dosagem maior, você leva maior atrofia e melhor controle de sangramento.